Posso classificar uma frase de forma morfológica e posso classificar o termo como sintático. São dois tipos de análise que eu tenho dentro de uma frase, de forma morfológica e de forma sintática. Quando eu classifico o termo de forma morfológica, eu estou classificando as 10 classes gramaticais, substantivo, adjetivo, numeral, ok? E de forma sintática, eu vou trabalhar a posição desses elementos dentro de uma frase. Eu vou ter o sujeito, o predicado, o objeto direto, indireto, o complemento nominal, adjunto adnominal, que cai demais em qualquer banca, tá? Hoje a gente começa com morfologia e eu tenho para falar com vocês das duas grandes classes gramaticais que existem dentro da morfologia, que é o substantivo e o verbo. O substantivo, vou até fazer um desenho aqui com vocês, e gostaria muito que vocês fizessem. O substantivo, ele age como o núcleo, ele é como o Sol. O Sol, ele está ali no centro e os planetas girando em torno dele. Ele é o núcleo de tudo. Se você começa a construir essa ideia de núcleo do substantivo, fica mais fácil para você aprender análise sintática. Então, a gente está formando aqui com vocês um grande problema em análise sintática que vocês têm é deficiência também na análise morfológica. Se eu aprendo a morfologia dos termos, fica muito mais fácil para eu analisar uma questão de sintaxe. E outra, a banca também cobra muito a questão de quantas preposições há na frase, quantos artigos, quantos substantivos, e eu tenho que analisar principalmente essas diferenças. Lembrando, substantivo é núcleo, é como se ele fosse o corpo, o dorso do seu corpo. E os braços e as pernas são os seus membros, seus determinantes, que são chamados de quatro. Eu tenho aqui o pronome, artigo, numeral e adjetivo. Eu estou chamando aí no material de vocês de pana. O que é esse pana? Me diz. Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Está no material de vocês. Pana. Por que eu estou desenhando esses 4 elementos aqui em torno do substantivo? Porque eles são classes parasitas, dependentes do substantivo para existir. Como você não vê por aí um braço andando sozinho no meio da rua, ele precisa do corpo para andar, né? Tudo está interligado, você não vai ver um artigo nunca sozinho numa frase. Sempre que eu vir um artigo, eu vou ter que saber que ele aponta para o substantivo. É essa relação lógica que eu quero desenvolver com vocês. Se eu tiver um pronome, ele vai ter um referente que é um substantivo. Se eu tenho um numeral, ele vai apontar para um referente. Se eu tenho um adjetivo também. Essas 4 classes aqui, que eu chamo de pana, são chamados de determinantes, são classes que auxiliam o substantivo. Substantivo núcleo, e esses 4 elementos aqui são os determinantes. Lembra disso, determinantes. 4, pana. O que é o pana, me diz? Artigo, numeral e adjetivo. São classes dependentes. Lembre, os 2 braços e as 2 pernas. Eu posso viver sem 2 braços e 2 pernas? Posso, gente. Posso ficar só com a cabeça e o corpo. Agora eu não posso ficar só com os 2 braços e as 2 pernas sem o corpo. Não é verdade? A frase pode existir só com o substantivo, sem os outros não. Entenda essa relação de dependência, porque eu vou precisar desse conceito. Tudo bem? Tá aí escrito, eu coloquei no material de vocês, ó, chegou agora, tem material aqui, viu? Ó, aqui em cima. Fiz aí o pana, fiz todo o esquemazinho para vocês aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O substantivo é a parte que dá nome aos seres em geral, vocês estão vendo aí, gente, no topo? É o núcleo, parte mais importante do segmento frasal, nomeia seres, objetos, lugares. Esse conceito aí é lá da alfabetização, mas eu tenho que colocar para vocês. Né? Tudo que tem nome é substantivo. Cadeira, casa, Vitor, nome de pessoa, Crato, Azeiro, nome de cidade. Pronome, tá aí, artigo, numeral, adjetivo. E a gente vai colocar dentro de uma frase para que a gente possa entender as relações entre elas. Vamos começar com essa primeira frase aí.
Os 2 cães morreram. Uma frase mais básica do que essa não existe. Os 2 cães morreram. É morreu? Então. Correram. Estou matando os cães aqui. Não faz tanta diferença, mas vou optar correr. Nas frases não faz tanto sentido não, né? Correram. Então eu tenho aqui, quem é o meu substantivo aqui dentro da frase? Cães. Vou puxar uma seta e colocar aqui substantivo. Note que esse os aqui aponta para o substantivo cães, determinando o seu gênero masculino e o seu número plural. Isso é um artigo porque aponta o seu gênero e o seu número. Para ser artigo, ele vai ter que ter um substantivo. Isso dá bastante trabalho dentro de uma prova, quando ela coloca a banca um segmento frasal e pede para que o candidato conte quantos artigos e quantas preposições eu tenho ali dentro. E uma coisa que você deve ter em mente é que, se você chamar um termo de artigo, pode procurar o substantivo dele. Não vai existir nunca um artigo sem ter o seu substantivo. O contrário pode, o substantivo pode existir sozinho. Agora, se tu está chamando de artigo, procure o substantivo. E outro mito que muitas pessoas repetem é que tudo que vier depois de artigo é um substantivo. Alguém já falou isso? É mentira. É tanto que 2 é o quê? 2 está contando, é um numeral. Correram é o quê? Verbo. Eu comecei com uma frase bem simples para saber se vocês dominam. Está simples demais aqui? Sim. Diga sim. Ótimo, que bom que eu vou enfocar vocês agora. Essas 4 classes gramaticais aqui, que a gente chama de pana, podem exercer uma função que as bancas cobram demais, que é função ou papel. Função não é a mesma coisa que classe gramatical. Função tem a ver com o papel adjetivo, adverbial, substantivo que ele apresenta dentro de uma frase. O os está apontando para um termo dentro de uma frase, sim ou não? Aponta para quem? Cães. Por ele estar apontando para um substantivo, vou dizer que esse artigo tem uma função adjetiva. Esse numeral, por estar apontando para um substantivo dentro da frase, vou dizer que ele tem uma função que? Adjetiva. Perceba, artigos, pronomes, numerais e adjetivos são chamados de função adjetiva quando eles se referirem a um termo dentro da frase. Por que eu estou chamando esse os de função adjetiva? Diz para mim. Está apontando para um substantivo que está dentro da frase. Só isso. Função adjetiva é isso. Quando um termo aponta para um substantivo que está dentro da frase. Por que eu estou chamando esse numeral? Qual é a classe gramatical da palavra 2? Classe gramatical, qual é? A classe, gente, gramatical. Numeral, alô. Qual é a função dele? Adjetiva. Classe, numeral, função adjetiva por simplesmente apontar para um substantivo dentro da frase. É isso. E aqui é um verbo que tem função verbal. Não tem outra função além dessa. Próxima frase está no material de vocês aí. A linda estudante cearense viajou. Classifica para mim aí. Esse A está apontando para a palavra estudante, que é o que estudante, gente? É um substantivo. Esse A vai ser um artigo por qual razão? Determina o que? O gênero e número de estudante. Linda aponta para estudante marcando uma característica dela, não é? Portanto, eu tenho o que, gente? Um adjetivo.
cearense caracteriza a palavra estudante, mostrando a sua origem. Eu tenho também um adjetivo. Viajou vai ser o meu verbo. Esse tipo de análise mais básica é mito para vocês ou tá de boa? Quero que vocês classifiquem morfologicamente aí a questão 1, 2 e 3. Classifique as frases morfologicamente, rapidinho. Os, artigo. 5, professores, substantivo. Calmos, adjetivo. Viajaram, verbo. A, artigo. Boa, adjetivo. Moça, substantivo. Comprou, verbo. A, casa, substantivo. Perfeito. Não subestime o poder dessas frases. São muito simples, mas te acostuma a entender a posição dos termos dentro de uma frase. C, o, artigo, substantivo, adjetivo, ficou, verbo cheio, adjetivo, perfeito. A, artigo, empresária, substantivo, generosa, adjetivo, faturou, verbo. A, artigo, empresa, substantivo, rica, adjetivo, perfeito. Na 2, grife apenas os adjetivos e escreva se é estado, qualidade ou característica. Qual é o adjetivo da letra A? Novo, que qualifica prédio, e eu tenho o quê? É qualidade ou é estado? É estado, não é velho, ele é novo. É estado. A médica brasileira morreu. Brasileira. Característica, né? O responsável jogador. Eu acho que é qualidade, não é? Responsável. O pássaro é livre. Livre. Hã? É estado, não é não? Livre, preso. Qual é o estado dele? Livre. Nós somos fortes. Fortes. Eu acho que não é qualidade não, é? Uma característica, eu acho que é também. E estado também, você está forte hoje. Para de malhar. Terceira, é para grifar os substantivos lá do outro lado. Eu vou ler o trecho e vocês me dizem quem são os substantivos, viu? Viviane fez um lindo navio colorido. Quem são? Viviane e navio. Perfeito. O desenho ficou bonito. Quantos substantivos eu tenho aí? Só um, que é desenho. A menina esperta prendeu a figura na parede. Menina, figura e parede. O pai chegou da cidade e beijou a filha e elogiou o desenho. Pai, cidade, filha e desenho. Depois, Viviane puxou o fio de lã. Tem 3 aí. Viviane, fio e lã. Pegou o navio... Cadê, menino? Pegou o navio e É isso? Pegou o navio e feliz levou o navio para a escola. Que frase estranha, vai. Navio, navio e escola. Viviane gostou do presente do papai. Viviane, presente e papai. Eu tirei essa atividade de um livro infantil da 4ª série, viu? Por isso que a frase aí é bem... Mas isso aqui te ajuda. Não subestime o poder. O que é que a gente aprendeu com essas frases de neném? Você aprendeu a procurar dentro de um texto simples os substantivos. Isso ajuda muito. Na 2, você te ajuda a entender o adjetivo, que é estado, qualidade ou característica. E a primeira a classificar essas frasezinhas simples. Claro, você não vai esperar que caia isso na sua banca, mas tudo começa com o primeiro tijolo do ABC. Parabéns, gente, vocês já estão formando-os no ABC. Vai lá, próxima. Vamos complicar um pouquinho nossa vida, não é? Às vezes, os substantivos, alguns verbos, aliás, algumas palavras podem se tornar outras. Entender esse processo é fundamental
dentro do seu aprendizado aqui no português. Veja essa frase aqui, por gentileza. Atenção aqui. Na frase, Ana cantou. Ana, eu tenho um substantivo e cantou é o quê? Verbo. Nesse caso aqui, esse a continua sendo artigo e eu tenho a palavra cantoria, que nesse contexto já deixou de ser verbo e passou a ser o quê? Um substantivo. Olha o artigo apontando para ele. Eu comprovo que isso aqui se trata de um substantivo por conta do artigo, porque ele tem que ter o substantivo. Cantou, verbo. Cantoria é o que, gente? Um substantivo. Nós o chamamos de substantivo deverbal porque ele deriva de quê? De um verbo. Ok? Cultivo vem de quê? Cultivar. Plantação vem de quê? Plantar. Aí eu te digo, observar gera o quê? Observação. Pentear gera o quê? Pente. Olho gera o quê? Olhar e por aí vai. Então, no caso, cantoria não poderia ser um adjetivo? Não. Não. Eu vou te dizer por quê daqui a pouco. Eu vou te explicar a regra e você vai me dizer, entendeu? Eu vou te perguntar isso. Aí você vai dizer se entendeu ou não. O belo rapaz, ou, vai, artigo, belo, adjetivo, e rapaz é o quê? Substantivo. Eu peguei um adjetivo e transformei num substantivo. Aqui eu tenho o a, que é artigo, beleza, agora é o quê? Substantivo, que você facilmente confunde com adjetivo. Do é preposição mais artigo, daqui a pouco a gente vê isso, não se preocupe. E rapaz é o quê? Substantivo. Algumas palavras, e são muitas, nos dão problema em saber identificar se trata de um adjetivo, ou de um verbo, ou de um substantivo. Vamos por parte. Eu vou te ensinar a diferenciar se é substantivo ou se é adjetivo. Eu fiz essa regra da criança, que está desenhada aí do outro lado da página, vocês estão vendo aí? Para que você distinga. Se é adjetivo, combina com substantivo, porque o adjetivo vem depois, eles se combinam. Se eu colocar na frente da palavra criança e fizer sentido, trata-se de um adjetivo, porque é comum a junção de substantivo mais o quê? Mais adjetivo. A palavra beleza e a palavra bela. Lê para mim, criança beleza. Fala. Dá certo criança beleza? Não, dá certo o quê? Criança bela. Se deu certo, é porque se trata de um adjetivo. Se não deu certo, vai ser o quê? Substantivo. Tenta colocar a palavra cantoria aqui, vai. Criança, cantoria. Não. Daria certo criança como? Cantor, cantora. Viu? Cantora é adjetivo. Cantoria é um substantivo porque não deu certo. Isso aqui é o bizu do substantivo e do adjetivo. Dá super certo. Não deu errado até agora. Vamos fazer um teste com vocês. Vai. Aqui comigo. Tristeza. Olha para mim, não olha para cá não. Tristeza. Substantivo ou adjetivo? Bota na criança, na frente criança. Vai. Tristeza. Criança, tristeza. Substantivo. Qual seria um adjetivo para ela? Criança triste. Vai lá. Humildade. É o quê? Qual seria um adjetivo para ele? Humilde. Deixa eu pensar outro. Melancolia. Substantivo. Qual seria o adjetivo? Sozinha. É um adjetivo, não é? Solidão é o quê?
Percebe? Você fazendo esse treino com esse bizu, se é substantivo ou adjetivo, você vence muitos problemas. De nada, viu, gente? Vamos pegar aqui o que é que a gente tem aqui. Eu vou pedir que você faça comigo essa primeira questão. Vai. Você escreva se o termo destacado é adjetivo ou substantivo. Vamos colocar aí S ou A, tá certo? Tristeza. S, substantivo. B, angelical. Criança angelical. Férrea. Gente, uma criança de ferro, uma estátua. Criança férrea. Gente, é criança, mas você pode colocar qualquer substantivo aqui. Trilho, trem, dá certo. Beleza, vai lá. Férrea é o quê? Adjetivo ou substantivo? Adjetivo. Alegria. Substantivo. Criança, alegria não dá. Seria o quê? Alegre. Solidão. Substantivo. Dental. Vai. Criança dental. Adjetivo. Ficaria melhor com um fio, né? Mas não deu certo com criança, troca por qualquer outra coisa, qualquer substantivo. Honestidade. Substantivo. Me dá um adjetivo correspondente. Honesta. Pobreza. Substantivo. Assédio. Substantivo. Vem de que assédio? É um substantivo de verbal, né? Vem de verbo. Pureza. É um substantivo. Qual seria um adjetivo aí? Pura. Velhice. Substantivo. E você por aí com a maior dúvida se velhice é um substantivo ou adjetivo, né? É isso. Faz aí 2, 3 e 4. Escreva se as palavras destacadas são substantivos ou são verbos. Competição. É o que? Substantivo ou verbo? É um substantivo. É tanto que eu tenho esse A aí, que é o artigo, apontando para esse substantivo. É a competição. Vem do verbo o que, candidato? Competir. É um substantivo. Acertaram? Olha, senão vocês não vão passar para doutores do ABC, ó. Já estão na primeira série. Segunda. O rapaz fez uma brincadeira. Uma brincadeira. Substantivo, vem do verbo brincar. Cavalgada, vem de quê? Cavalgar, ele vem de um verbo, é um substantivo. Ó, tanto o azinho aí no na. Substantivo. O cano tem uma grossura adequada. Tem. Verbo, ó, o sujeito ali, né? O cano. O rapaz me comove, a tristeza do rapaz me comove, é o quê? Verbo, conjugado. Nós vamos querer tapioca, querer, verbo. Acertaram? Yes. Boa! Agora ele quer que transforme e diga, escreva se é de verbal ou de adjetival. Oi, bonita. Tá quente ou tá fria, gente, a sala? Tá bom assim? Tá ótimo, então. Partirei amanhã. Vai. A partida será às 9 horas. Não é verdade? É para transformar um verbo em substantivo. E aí, é de verbal ou de adjetival? De verbal. Oi? De adjetival. Quer dizer que deriva de adjetivo. É um nome bonito, né? Carlos cumprimentou Maria. E este cumprimento com U, né? Que vem do verbo cumprimentar. E este cumprimento. E aí, é de verbal ou de adjetival? De verbal. Gente, é muito importante você saber isso. Depois você vai entender por quê. Se vem de adjetivo, se vem de substantivo. Você que tem problema com complemento nominal, é essencial eu aprender isso aqui, viu?
Neto plantará milho amanhã. Este é plantio. Não cabe plantação por conta do este. É este plantio. Derivado de verbo, pode estar de verbal. O professor observou o aluno e usou sua observação. De verbal. A artista estava cansada ontem, mas o cansaço, com cedilha, né, gente? O cansaço vem de cansado nessa frase, de adjetival. O mestre parecia emocionado, a emoção de adjetival. O habilidoso pedreiro reformou a casa. Esta habilidade o deixou famoso. Nossos alunos são gentis. A gentileza. Todos eles são de adjetival aí, os últimos. Acertaram? Boa. Quarta, grife todos os substantivos. Essa noite será um agito. Tem dois. Noite e agito. Agito vem do verbo agitar. Como é que eu sei que aí agito é um substantivo e não um verbo? Olha o artigo ali, agito. Bota na frente de criança a palavra agito. Criança, agito, dá certo? Não, gente, portanto vai ser o quê? Substantivo. B. Nora oferece ajuda para os estudantes. Tem dois. Quem são? Nora e estudantes. C. Eles estavam em um amasso. Só tem um que é amasso. D. O beijo é uma forma de cumprimento entre as pessoas. Tem mais, são 4 que tem aí. Beijo, forma, cumprimento e pessoas. Note que para cada um deles eu tenho um artigo. Ou beijo, uma forma, para cumprimento não tem. E pessoas. Mas eu tenho 4 aí, viu? O choro da criança gerou desespero. Tem 3. Choro, criança e desespero. O debate foi sobre a privatização das empresas. Debate, privatização e empresas. Tivemos uma grande perda. Oi? É só perda, tá? Grande adjetivo, viu? É só perda. É isso. Nesse próximo termo, vamos falar sobre os numerais, que eu não preciso me deter tanto, mas eu quero que você, ao vê-los, saiba identificar. Olha, aqui é um numeral. Existem 4 tipos. Vamos ler contigo, vai. Cardinal, que é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ordinal, ordem, que mostra a ordem de um substantivo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu tenho aí os fracionários. 1/4, 1/3. Coletivo, dúzia, dezena, multiplicativos, como dobro, triplo. Essa partezinha chata da gramática, não é? Para que a gente possa qualificar e caracterizar, tem essas frases aí embaixo que você vai fazer com o tio. Pode ser? Pode, que não tem para onde correr. Aqui na lousa. Atenção. Gente, demonstrem ânimo, felicidade, sagacidade. Esse as é o quê? Artigo. 2. Numeral. Competente. Adjetivo de quem? De professoras, que é o meu substantivo, o meu núcleo. Veja, todos eles apontam para a palavra professora. Como eles se referem a um termo que esteja dentro da frase, eu vou chamá-los de quê? Qual é a função deles? Função adjetiva, função adjetiva, função adjetiva. E cai na prova e você erra. Pelo amor de Deus. A banca vai colocar só a palavra 2, vai colocar só a palavra competente. Aí você tem pelo menos a mínima decência de voltar ao texto e olhar a frase, né? Compraram é o quê? Verbo. 1/4, eu não vou quebrar essa expressão.
os dois vai ser um numeral apenas. 1/4 representa o quê? 1/3, 1/4 representa uma fração. Portanto, eu vou grifar os dois e colocar numeral fracionário. É uma fração. Colocaram aí? Vocês estão fazendo, não? Vai, gente, faz essa garopa aí. Essa garapa aí, que tá fácil demais. Aqui, das ações. O que é que eu tenho nessa das ações? Eu tenho uma preposição aqui que se chocou. Queria que você voltasse à folha anterior, tem como? Na folha anterior, eu fiz uma listinha das preposições, que são pelo menos 14 principais. Aumentou a lista aí. Vocês podem ler comigo? Oremos, irmãos. Vamos, gente. Gente que está devendo dízimo, vamos. Vai. Para, com, em, a, desde, sem. Não, gente, bote fé em Deus, Ele está aqui entre nós. De, para, com, em, a, fale contigo, vai. De, para, com, em, a, desde, sem contrapor, vai. Olha para mim aqui. Você tá difícil para ler, né, filho? De, para, com, em, a, desde, sem contrapor. Tem que decorar. De, para, com, em, a, desde, sem contrapor. Tem que ser rápido, bicho. Tem que estar na ponta da língua, vai. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contra, por. Só essas 10 primeiro. De, para, com, em, a, desde, sem, contra, por. Vai, de trás para frente. Brincadeira. Você está vendo aí que eu fiz uma lista e você vai ter a decência de decorar para mim, porque as preposições são essenciais. Aí eu tenho outras. Sob, sobre, até, após, perante. Essas aí, vocês vão decorar porque a banca pede que você saiba contar quantas preposições, quantos artigos existem na frase. Se tu não decorar as preposições, como é que você vai identificar, filho? Me ajuda que eu ajudo vocês. Não é? É sim. Esse das é a união de uma preposição com um artigo. Nós chamamos isso de contrações, né? O de se contrai com a e forma dea. Não é, gente? Só que não, forma da. O de mais este forma o quê? Vai, gente. Deste. O em mais a forma ema. Forma o quê, gente? Na. O por mais a forma o quê? Vai, gente. Pora. É não, pela. O a mais o a forma o quê? Crase. Quando você vir esses termos aqui, saiba que dentro deles existem dois termos, não é só um. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que contar com os dois? Óbvio, se estão aí. Se apareceu pela, por exemplo, na contagem, quantas preposições e quantos artigos eu tenho aí, o pela você deve contar. Uma preposição e um artigo. Uma preposição e um artigo. Preposição e artigo. Combinado? Aqui, não é o das? É a junção de quê, candidato, aqui? Vamos puxar uma seta. Preposição mais artigo. Pensa comigo. Se eu tenho um artigo aqui, o que é que vem à frente? O artigo pode vir sozinho na frase, candidato? Óbvio que não. Portanto, ações é um substantivo. Se você tiver com dor... Gente, é por isso que é bom você fazer frases. Você percebe como é que a frase se dispõe na classificação morfológica. Você está vendo uma preposição aqui. É comum, não é obrigatório. É comum depois de uma preposição vir um substantivo. Se você tiver com dúvida e for uma preposição, geralmente vai ser um substantivo depois. Sim?
O primeiro colocado conquistou o dobro de prêmios. O O é o quê? Artigo primeiro. É um numeral o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, ordinal. Colocado é o meu substantivo, não é? É o colocado. Conquistou, verbo. Ou artigo, dobro. Numeral o quê? Multiplicativo. De preposição. Depois de preposição é comum vir o quê? Substantivos. Os 5 rapazes compraram uma dúzia de banana. Vai. Os artigos 5. Numeral o quê? 1, 2, 3, 4. Cardinal. Rapazes. Substantivo. Compraram. Verbo. Uma dúzia. Na verdade aqui uma dúzia vai representar um numeral o quê? Coletivo. Numeral coletivo. De preposição. E banana, depois de preposição vem o quê? Substantivo. É isso. Vai vir quase desse jeito. É porque você está começando. Eu estou indo básico demais, gente. A gente já está na 4ª série. Tá bom? Daqui a pouco a gente chega no 9º ano, ensino médio. Não é, Valência? Pague não. Vai já acabar a aula. É só uma aula hoje. E é? Não, pode me avisar não, eu vou pré-veste. Avisou. Oxe, tem outro material, filho, para a próxima aula. Eu mandei ela quebrar, senão eu já sei como é os ansiosos aí já faz tudo. Tem outro ali, boy. Vai lá, pronomes pessoais. Gente, entender. Meu papel aqui com vocês é que você, ao bater os olhos dentro de uma frase, saiba dizer com total certeza: ó, aqui é um pronome oblíquo, aqui é um pronome pessoal, aqui é um pronome possessivo, aqui é um pronome indefinido, que são muito utilizados os indefinidos. Eu quero que você, ao bater os olhos, saiba classificar desse jeito. A gente está no básico, mas a gente aprende do básico. Aos poucos a gente vai montando frases complexas. Nas próximas aulas as frases vão vir mais complexas. E eu vou pedir que você faça em casa antecipadamente para já chegar aqui feito. Para a gente só ir classificando. Ah, professor, quebrei cabeça. Boa. É isso, a vida é isso. Vocês estão vendo aí que eu coloquei os 7 tipos de pronomes. Lê para mim quem são aí os pronomes. Que tipos são? Tratamento, vai. Indefinidos. Decorou? Precisa não. Não precisa decorar esses tipos assim não. Agora que você tem que olhar para uma frase e saber que ali é um pronome relativo, por exemplo, ou que ali se trata de um pronome oblíquo, pessoal, reto, isso aqui é necessário a frase. Então você está vendo aí que eu coloquei os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos ler comigo os retos. Vai. Eu, tu, você, ele, ela. Nós, vós, vocês, eles e elas. Grifa aí o você, por gentileza. O você não é um pronome do caso, não é um pronome pessoal, tá? Ele é um pronome de tratamento. Coloque aí a observação. Só que ele é muito utilizado no Brasil como pessoal. Mas ele ainda continua sendo chamado pronome de quê, gente? Tratamento. É um tratamento pessoal, íntimo.
E os pronomes oblíquos? Olha, é só para olhar, gente. A gente não vai decorar, mas saber reconhecê-los. Vai. Mi, ti, o, a. Para aí. O, a. Você acabou de ver o o e o a como artigo. Você está vendo agora aqui como é pronome. Depois o tio ensina como diferenciar, viu? Nos, lê, não é nós, é nos, vos, convosco, os, as, lhes, se, mim, vai, comigo, ti, conosco, convosco, se, consigo. Está escrito aí e vou pedir que você circule para mim todos os pronomes nessas frases aí abaixo. Vamos com o tio, vai. Eu te vi na rua. Tem dois, quem são? Eu e ti. Pode circular, só circular mesmo, ou grifar. Tu falaste de mim. Quem são os pronomes? Tu e mim. C. Ele a presenteou. Esse a é o ele, né? Grifa esse a. Pode grifar esse a. São dois pronomes. Vitor, como é que eu vou diferenciar o a pronome do a artigo? Simples. Qual é a função de um artigo? Apontar para o substantivo. Qual é a frase aí? Ele a presenteou. Se tu disser que aí é um artigo, tem que ter um substantivo na frente. Cadê o substantivo dele? Presenteou é verbo. Esse a é artigo? Me diz. Por que que não é? Não tem um substantivo. Agora eu vou te dizer. Professor, como é um a pronome? Quando ele substitui um ser, uma pessoa ou algo. Tipo, você viu Ana? Aí você vai dizer assim, não, eu não a vi. Esse a é uma pessoa, portanto esse a vai ser um pronome. Você viu João? Responda negativamente, vai. Não o vi. Esse o significa que esse o é quem? João. Ele substitui um ser. Percebeu aí a diferença? Os pronomes, pessoal, eles servem para substituir termos dentro de uma frase. Essa é a função de pronome. Ana vai à feira. Ela, quem é esse ela? Ana substitui um termo dentro de uma frase. Voltemos. Nós o fotografamos. Quem são os pronomes aí? Nós e o. Por que que esse o não é artigo? Vai, deixa de balbuciar, fale. Porque não aponta para um substantivo, ele substitui um ser, né? Eu escrevi para ti. Quem são os pronomes? Eu e ti. Nós pegamos o caderno para nós. Quantos pronomes eu tenho aí? 2 ou 3? 2 ou 3? Quem são eles? Por que que esse o não é pronome? Boa! Estou treinando aí. Ele nos levou para o carro. Tem quantos? 2 ou 3? Tem certeza? Diga, tenho. Ele nos. Por que que esse o não é um pronome? Apontando para o substantivo carro. João vai conosco. Tem pronome aí? Tem, conosco. Ele lhe pagou? Quem são? Ele e lhe. Beleza. Agora faz aí a atividade rapidinho aí, de 1 a 5. Na primeira questão. Quem são os numerais aí? 20, cardinal. 2, cardinal. Primeiro, ordinal. Na letra B, 7º, ordinal. Triplo, multiplicativo. 8º, ordinal. 1/3, fracionado. Gente, ânimo. 30.
cardinal, que vocês não grifaram. Oitavo, ordinal. Pronto. Na 2, pediu para grifar apenas os pronomes. Letra A, Maurício ficou contigo, quem é o pronome? Contigo. B, nós e nos. C, tu e ela. D, eu e o. Eles tornaram as coisas para si. Tem 2. Eles e si. Que maravilha. Estou gostando de ver. Próxima. Terceira. Leia o texto e grife apenas os pronomes. O garoto apanhou da vizinha e a mãe, furiosa, foi tomar satisfação. Por que você bateu no meu filho? Quem são? Você e meu. Ele foi mal educado e me chamou de gorda. Ele e me. E você acha que vai emagrecer batendo nele? Você tem outro. E nele, que é em mais ele. Quarta, grife todos os pronomes. O genro chegou para a sogra dele e falou dele. Sogrinha, eu queria que a senhora, pode grifar, é um pronome demonstrativo, tá? Desculpa, que pronome demonstrativo? Pronome de tratamento. Senhora, dona, senhorita, pode grifar senhora. A senhora fosse uma estrela. Ah, é? Por quê? Respondeu ela, feliz. Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Riam, gente, é uma piada. Na verdade, é preconceituosa demais. Tem sogras até melhor do que a mãe da pessoa. Não é? Tem casos assim. Rapaz, ó, tá filmando aí, bicho, não bota em dúvida não, galego. Lucas, viu? Aí que tua mulher se arvora em estudar e ó, tá gravado. Queimando o filme. Classifica a frase inteira, vai. As, artigo, numeral, substantivo, adjetivo, pronome a, reconheceram verbo. B, os. 2, numeral, primeiros. Numeral. Médico, substantivo, plantonista, substantivo, lhe. Pronome, receitaram. Verbo, 5. Numeral, novos. Adjetivo e remédio, substantivo. Gente, me diga uma coisa, nessa quinta questão, sim, pode falar. Como? Plantonista? Onde é que está? Na 2. B, os dois médicos plantonistas, depende da frase. Você tem aí uma frase contextual, em que o os aponta para médico, 2 para médico, primeiro para médico. Plantonista serviu para caracterizar aquele tipo de médico. Nessa frase ele atua como adjetivo. Suponhamos que eu tirasse a palavra médico da frase. Lê para mim sem o médico. Ficaria como? Os dois primeiros, plantonista. Esse adjetivo se tornaria um substantivo porque não pode existir adjetivo sem substantivo. Então, a depender da posição, a depender da frase, a classificação muda. É por isso que plantonista nessa frase é adjetivo. Hã? Médico. Oi? Médico é substantivo, plantonista é adjetivo. Eu disse o contrário? Ó. Perdão. Beleza, vamos de novo. Os artigo, 2 numeral, primeiro numeral, médico substantivo, plantonista adjetivo. Corrigi-me, desculpa. Esse retorno aqui, eu não estou me ouvindo não, tá? Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou me esgoelando aqui, gritando, minha garganta está assim rouca.
É porque eu estou sem retorno, não estou me escutando. Agora eu estou me escutando. Oi, oi. Continuando nossa aula, vamos falar sobre os pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa. São pronomes possessivos. Está aí a tabela para você ver que você não está cego. Não é, gente? Diga. Nessas frases aqui. E também aqui eu tenho do lado, vocês estão vendo a tabelinha? Eu tenho os pronomes demonstrativos que eu queria que vocês lessem comigo. Vai. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aquilo, isso, isto. Pelo amor da santa. Quando você os vir, eu quero que você olhe para aquele e diga, aqui é um pronome demonstrativo. Pode ser? Esse, aquele, isso aqui é um pronome demonstrativo, eu sei, diga desse jeito, pronome demonstrativo. Na frase aqui, estas camisas são minhas, quantos pronomes eu tenho aqui? 2, quem são? Estas e minhas. Minhas é um pronome o quê? Possessivo. E estas? Pronome demonstrativo. Tá de boa fazer isso? Teu filho é aquele? Teu é o pronome o quê? Possessivo. Meu, teu, seu. Aquele é um pronome o quê? Demonstrativo. Isto é seu. Isto é um pronome o quê? Demonstrativo. E seu? Vai, gente. Possessivo. Vocês estão mortos, viu? Vocês estão pensando que são 3 aulas de português hoje, estão caindo, né? Eu, pronome o quê? Pessoal, reto. Aquilo, pronome demonstrativo. Naquela. Mas é uma junção aqui. Em mais aquela, pronome demonstrativo. Deste, pronome demonstrativo. Tá certo? Perfeito? O que é que eu tenho aí na minha atividade? Vamos lá, rapidinho, vou fazer contigo aqui. Grife apenas os pronomes possessivos. Letra A. Não faça, minha filha. Quem é o pronome possessivo? Minha, grifa. Não é meu carro, é seu. Tem 2. Pode ir grifando, meu e seu. Atividade de 5ª série. Trouxe-me seus livros e anotações. O possessivo. Seu. Vai. Próximo. Grife apenas os pronomes demonstrativos. Cuidado com as contrações. Quem são os demonstrativos aí na letra A? Essa e aquela. Sua é possessivo. Aquela... É só aquela, né? Romance e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso, aquele sensível. Quais são? Este é aquele. Pronto. 3ª e 4ª está pedindo para que eu procure nesse texto todos os possessivos. Vamos ler contigo e quando haver a pausa, você diz, aqui é possessivo, você grita. Pode ser? Combinado? Valendo R$50 na conta de Anilda, vai. Ela tossia, e não se passou muito tempo que... Não, porra, pelo amor de Deus, ânimo, sua, vai. Moléstia não tirasse a máscara. Era a tísica, velha, dama insaciável que chupa a vida toda, até deixar um bagaço de ossos. Fortunato recebeu a notícia como um golpe. Amava deveras a mulher, a seu modo. Estava acostumado com ela. Com ela quem? Com a morte. Custava-lhe perdê-la. Ou com Fortunato. Não é a morte, não, é Fortunato. Não poupou esforços. Médicos, remédios, ares, todos os seus. E todos os seus. Mas foi tudo em vão, a doença era mortal. Na 4ª, pediu para você grifar todos os demonstrativos. Vai. Naquela,
semana, à noite, lá pelas 9 horas, estava em casa quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo do sótão, onde morava, ao primeiro andar, onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era que alguns homens conduziam escada acima ensanguentado. Aquele preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Deposto ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar um médico. Vai? E isso era preocupante. É tão bonzinho essas atividades de criança, né? Gosta não? Boa na prova. Agora essa aqui é de 9º ano, viu? Eu pulei. Vamos à próxima. O que é que a gente vai pegar um pouquinho aqui? Sobre os pronomes de tratamento e os pronomes indefinidos, que você vai colocar um asterisco aí nos indefinidos, que são os mais importantes para a banca. Daqui a pouco eu deixo vocês respirarem, viu? Ali fora. Vamos soltar uns peidinhos, andar ali fora. Vejamos. O que é um pronome de tratamento? Usado em forma cerimoniosa. O você é o pronome de tratamento mais famoso e você usa no seu dia a dia. A abreviação de você é como? V. Senhor, senhora, para quando você não sabe o cargo a qual ela ocupa ou somente numa cerimônia formal, apenas. Ok? Tá aí a abreviação dela. Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Vossa Excelência é apenas para o campo público. Coloca aí embaixo de Vossa Excelência. Setor público. E Vossa Senhoria... Peraí. Vossa Excelência, setor público. Vossa Senhoria, setor privado. Você vai mandar uma carta para uma alta autoridade. Lembre disso. Não é só, mas eu estou te dando um bizu rápido. Vossa Excelência é utilizado para altos cargos da nação. Pensa aí um cargo público, deputado, senador, presidente, todos eles são chamados de Vossa Excelência, ok? Vossa Excelência é prefeito, governador, alta autoridade pública. Mas se eu vou me dirigir é ótimo, né? Mas se eu vou me dirigir, por exemplo, a uma alta autoridade do setor privado, como é que eu devo me dirigir? Vossa Senhoria. Você vai se dirigir, por exemplo, ao dono do SBT, o Silvio Santos. Vou chamar como? Vossa Senhoria. Tá certo? Mas, por hora, eu quero que você olhe e reconheça isso aqui como um pronome de tratamento. Pode, alta autoridade, o juiz é uma alta autoridade, sim, e público, né? Já nos pronomes indefinidos, cara, esse tipo de pronome cai demais na prova. E você tem que prestar bastante atenção nele, porque eles são facilmente confundidos com advérbios. Antes disso, longe de querer que vocês decorem essa lista interminável, eu tô brincando, eu quero que você decore mesmo. Vamos ler contigo? Vamos rezar? Todos os variáveis você vai ler comigo, vai. Não, gente, agora vamos colaborar. Algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo. Vai, tanto, qualquer. Pronto. Tá faltando alguns que você vai colocar aí. Vai, lá do outro lado. Coloca lá, mais. E no variável coloca bastante, que está faltando. A palavra bastante. Bastante, no variável, viu? E o invariável você colocou o mais. Perfeito. Agora vamos ler os invariáveis, vai. Cada, alguém, nada, ninguém, tudo, algo, mais. Perfeito. Qual é a função de um pronome indefinido dentro de uma frase? Contar, assim como os numerais, os indefinidos contam.
Qual é a diferença de eu dizer o seguinte? 20 pessoas passaram no concurso. 20 é um numeral de pessoas, correto? Ele enumera de forma específica. Foram 20, não 15, não 22. É um numeral. Mas eu poderia ter dito muitas pessoas. Esse muitas está quantificando a palavra pessoas? Sim ou não? Tá. Quando a gente diz muitas pessoas, sabe-se que foram mais de uma, correto? Só não se sabe uma quantia exata, mas quantifica. Essa é a diferença de um pronome indefinido para um numeral. Essa é indefinição na hora de contar. Eu quero que vocês troquem muitos aqui por outro semelhante dos variáveis, vai. Vários, nenhuns, diz, nenhuns. Nenhumas pessoas, diz. Porra, bicho, vocês estão mortos hoje. Vai, nenhumas pessoas. Todas as pessoas. Outras pessoas. Bora, Gaspar, tá morto, velho. Muitas pessoas já foi. Vai, próxima. Poucas pessoas. Certas pessoas. Várias pessoas. Tantas pessoas. Fala, quaisquer. Perfeito. É isso que eu coloco. Coloco mais aqui agora, vai. Mais pessoas. O pronome faz parte do PANA, não faz? Pronome. Pronome, artigo, numeral, adjetivo. Lembre-se que o pronome sempre vai completar um substantivo. Nós continuamos com o final dessa aula após o intervalo. Vamos comer alguma coisa e a gente volta. A atividade a gente faz depois, quando voltar. Que para um elemento ser um pronome, ele tem que completar substantivo. Anota aí do lado, pronomes completam substantivos. Anote. Pronomes completam o que, gente? Substantivo. Antes de você qualificar um termo, classificar um termo como pronome, saiba que o pronome só qualifica o substantivo. Tá lembrado do PAN? Ei, será que você tem como aumentar um pouquinho o volume dali? Eu acho que é embaixo. Não mexe em cima não, foi um trabalho. É embaixo, é? Oi. Ai, como tá bom agora. Eu tava gritando, vocês não tem noção do quanto eu tava gritando aqui. Obrigado, viu? Pronomes completam substantivos. Agora eu não preciso falar mais alto. Pensa comigo aqui nessa frase. Olha, eu digo o seguinte. Vários potes estão estragados. A palavra vários, muitos, alguns, nenhuns, cada, certo, poucos. Você aprendeu que todos eles são pronomes indefinidos, certo? Serão sempre indefinidos? Não. Se completarem o quê? Substantivo. É um detalhe muito importante. Vou grifar aqui vários e vou apontar para a palavra potes. Potes é um substantivo, portanto, vários vai ser um pronome indefinido. Compreende? Eu poderia colocar mais potes. Esse mais pode ser pronome indefinido se completar quem? Agora, se ele completar um não substantivo, aí ele não pode ser pronome. Perceba que é a diferença. Mais pote para mais alto. A palavra mais, nessa segunda frase, está completando o sentido de quem? Vai, gente. Da palavra alto, que é um adjetivo. Pensa comigo. Esse mais
Pode ser um pronome? Pode ser um pronome? Pronomes só completam quem? Isso aqui pode ser um pronome? Por que não? Porque diga, não completa substantivo. Diga. Não completa substantivo. Se ele não completa substantivo, ele não é pronome. Quais são as 4 classes responsáveis por completar um substantivo? Ana, pronome, artigo, numeral e adjetivo. Fica pensando nisso comigo. Se eu dissesse, por exemplo, pouco aluno. A palavra pouco está completando quem, candidato, aqui? Aluno. Aluno é um substantivo, portanto, pouco vai ser o quê? Pronome indefinido. Agora, presta atenção nisso, olha. Ele correu pouco. Nessa frase, a palavra pouco completa quem? Ele correu pouco. Pouco está completando quem? Verbo. Me diga, esse pouco pode ser um pronome indefinido? Não. Por que que não pode? Pronome só completa substantivo. Professor, quer dizer que se ele não é pronome, ele não varia? Não. Ele fica invariável porque ele é um advérbio. Tá certo? Mas eu não quero que você chame de advérbio, eu quero que só você saiba se varia ou não. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Se eu dissesse o seguinte, ó. Vi bastante pessoa na rua. Vi bastante pessoa na rua. Esse bastante completa quem? Pessoa. Pessoa é um substantivo. Portanto, bastante vai ser o quê? Pronome indefinido. Tá certo? Se eu pluralizar essa frase, ficaria como? Fala para mim. Bastantes pessoas. Professor, eu como brasileiro não consigo admitir a palavra bastante no plural. Verdade. Porque ela é pouco usual no Brasil como plural. Bastante só vai variar se ele completar substantivo. Agora, se eu disser o seguinte, olha, comi bastante. Nessa frase, bastante pode sofrer plural? Bastante está completando quem? O verbo. Isso aqui pode ser um pronome? Não. Por que não é pronome? O pronome só completa substantivo. Tá certo? Queria que vocês fizessem essa pequena atividadezinha aí, que começa na 1, tá? E termina na 5. A quinta, olha gente, aqui a gente já está estamos avançando. Aqui nós já temos uma atividade um pouquinho mais complexa, mas você vai se dar bem, faz aí. Grife apenas os pronomes de tratamento. Qual é na letra A? Senhora, senhor. Na B, Vossa Excelência. C, Vossa Senhoria. D, você. Boa. 2. Grife apenas os pronomes indefinidos. Está pedindo aí para dizer se é adjetivo ou substantivo? Não precisa, eu quero só os pronomes indefinidos, tá? Letra A, alguém. B, algo. C, nada. D, tem mais. Tantos, outros e tantos. F, é muita só, né? G, tem mais. G, vários e certos. Terceira, grife os pronomes indefinidos. Vejamos. João Barbosa fez a visita várias vezes. Qual é o indefinido aí? Várias. A interessante noiva. Era matinal demais. Dona Lucinha, porém, não podia dizer nada que viesse a desagradar a um homem que muito. Não, esse muito não é pronome indefinido, não. Presta atenção, que esse muito está completando a palavra galhardamente.
que é um pronome... Sobre o material, gente, da segunda aula? Tem ali, viu, Tati? É da primeira? Essa é o da segunda. É o da primeira, tá ali. Onde é que eu estou, gente? Galhardamente é um advérbio. E muito completa um advérbio. Para a palavra muito ser um pronome indefinido, ela tem que completar quem? Substantivo. Aí é um advérbio, viu? Não, esse muito pode tirar. Se mostrava com ela. A visita nunca ia além de 2 horas. Era passadas em poucas. Poucas é pronome porque completa coisas que é um substantivo. Entremeada de suspiro do noivo e... Esse muito é pronome? Esse muito está completando quem? Faceirice, é um substantivo. Portanto, é um pronome também. Eu estou perguntando, gente. Tenha certeza que você está falando. Quarta. Quer que diferencie pronome de advérbio? Vamos grifar pouco e poucas? Escrevi pouco. Pouco completa quem? O verbo. Portanto, ele é advérbio. Pouco, poucas completa quem? Aulas, que é um substantivo. Portanto, pronome. B. Muitas pessoas reclamaram muito. Esse muitas completa quem? O substantivo pessoa, portanto é pronome. Muito completa reclamam, que é o que? Advérbio. Bastantes completa quem? Atletas, portanto pronome. Bastante completa verbo, advérbio. A febre dele está muito alta. Me diz se esse muito é um advérbio ou é um pronome? Não, o muito. Esse muito é um advérbio ou é um pronome? Ele é um advérbio porque completa adjetivo. Poucas pessoas têm muita fé. Esse poucas está completando quem? Portanto, é um pronome. Muita completa quem? Fé, que é um substantivo. Portanto, ele também vai ser um pronome. 5. Ele quer que você diga qual é a classificação do termo grifado. A viúva disse a João Barbosa que dentro de pouco tempo. Tempo é um substantivo, portanto, pouco, pronome. Dona Lucinha resistiu pouco mais. A palavra mais é um advérbio e pouco intensifica esse advérbio. Portanto, pouco é um advérbio. Muitas e várias ações. Muitas completam ações e várias completam ações. Portanto, eles são o quê? Pronomes. Sua gratidão viria a diminuir muito. Esse muito completa quem? Diminuir, portanto é advérbio. Outra completa coisa, que é um substantivo, portanto eu tenho o quê? Pronome indefinido. É isso. Vai lá. Um cavalo pastava nesse campo. Quem é o substantivo aí? Tem mais. Cavalo e campo, marca texto neles. 2 cães rasgaram o sofá. Cães e sofá. Heitor gerou filhos com Maria. Heitor, filhos e Maria. Beleza, você sabe identificar um substantivo? Agora eu desafio vocês nesse trechinho aí. Vamos lá. Pode arrochar ou não, dá um tempinho aí. Nesse texto aí. O Instituto Quadrix. Tem aí algum substantivo? Tem. Tanto o Instituto quanto o Quadrix são substantivos. Vai, eu vou ler e eu vou dizer o que é para grifar, tá? Instituto, Quadrix, banca, concurso, divulgação, resultado, certame, decisão. Não, suspensa é adjetivo. Criança suspensa. Aonde?
Final é adjetivo de resultado. Resultado final, criança final. Fim é substantivo, final é adjetivo. A decisão foi eu já li isso aí? Decisão, candidatos, cargos, professor, áreas, filosofia, matemática, irregularidades, banca, aplicação, ajuste, candidatos, rendimento, pontos, parte, conhecimentos, instituto, quadrix, questões, rendimento, pontos e acabou. Vocês acertaram a metade? Oi? Criança eliminada. É o quê? Adjetivo. Bota na frente da criança. Gente, agora eu saí do quinto ano e fui lá pro nível superior, né? Porque essa aqui estava mais difícil, essa aqui? Mas a gente aprende, viu? Vamos lá. Substantivação. O que é que eu tenho na substantivação que a gente viu na aula passada? Lembra do processo de formação de palavras? Qual feito? Criança feita. Adjetivo. Bota na frente criança. Ela resolve. Fazer é verbo, feita é adjetivo. Feitura seria um substantivo. Gente, a palavra olhar não é um verbo isoladamente? Estão lembrados do processo de formação de palavras que a gente chama de derivação imprópria? Quando uma palavra muda de classe gramatical sem mudar a grafia? Olhar sozinho é verbo, não é? E olhar? O olhar é o quê? Substantivo. Vou olhar para você agora. E aí? Aqui é o quê? Verbo. Sim é um advérbio nessa frase. Porque eu coloquei o artigo, ficou como, gente? O sim. Eu substantivei uma palavra com a presença do artigo. Milhões não é um numeral? Se eu puser os milhões, fica o quê aqui? Substantivo. Contra é uma preposição. Se eu colocasse os contras, viraria o que, gente? Substantivo. Na prática, o processo de substantivação é sempre na aposição de um artigo para transformá-lo no substantivo. Me diz uma coisa, amarelo. Qual é a classe gramatical da palavra amarelo? Não é adjetivo? Blusa amarela, por exemplo, caneta amarela, caneta azul. Ou seja, azul, caneta. Aí se eu digo, o azul da caneta é marcante, eu transformei um adjetivo em quê? Como é que eu chamo esse tipo de derivação? Imprópria. Está escrito, grifa, derivação imprópria. Falamos na aula passada, da semana passada que a gente teve, sobre o processo de substantivação por sufixação. Por exemplo, emocionar pode virar o quê? Vai, gente. Emoção. Punir. Punição. Editar. Subir. Surgir. Surgimento. A gente viu isso na aula passada, vocês estão lembrados do iníciozinho da nossa aula, que eu até pedi para vocês transformarem um verbo em substantivo? Estão lembrados disso? Transforma tossir num substantivo. Eu posso fazer o tossir, não é? Que é uma imprópria, mas eu posso fazer o quê? Vai, gente. A tosse. Não ia dizer o tossimento, não, a tosse. O tossimento. Quem foi que disse? Eu ouvi o tossimento. Quem foi que disse? O tossimento. O tossimento. Desculpa, mas essa foi criativa. Tossimento.
Substantivo composto. O que é um substantivo composto? Que tem posto de gasolina. Gente, atenção. Sujeito composto. Desculpa, que sujeito, né? Substantivo. Eu tô doido aqui. Depois do tossimento, fiquei um pouquinho doido. Valeu, galera. Foi não? E foi quem? Fim de semana. Fim de semana. São esses dois termos juntos, pessoal, que eu chamo isso aqui de substantivo composto. Fim de semana, não tem mais hífen que perdeu? Semana. Mas os dois termos representam um só substantivo, como também guarda-roupa. Guarda-roupa. Os dois juntos aqui formam um único substantivo que eu chamo de composto. Tome cuidado, por exemplo, o seu nome completo. O meu nome, por exemplo, ó, Vitor Linardi, equivale a um nome composto, porque isso aqui é uma só pessoa. Poderia colocar o meu nome completo lá e ele ser somente um substantivo, tá bom? É isso. Classificação do substantivo. Vai lá embaixo. Eu tenho aí concreto, abstrato, simples, composto. Gente, isso não cai lá na prova de vocês. Agora, que vocês precisam saber, por exemplo, eu quero saber o coletivo de chave, é molho, de coruja, parlamento. Não, eu não vou cobrar isso aqui, só cai isso aqui em prova de prefeitura, para quem vai fazer prefeitura, nível fundamental, cai bastante, e concurso municipal. Porque eu não estou desmerecendo não, estou dizendo que onde mais cai é nisso. E banca pequena gosta de cobrar isso. Coletivo. Perguntar coletivo. Coletivo de camelo é o quê? Tão mal, né, gente? Cáfila. O tanto de camelo que tem aqui é jumento, né? É bando. É parlamento. É de coruja. De música. Coletânea. Não cai. Então nem preste atenção nisso. Agora, saber se o substantivo é concreto ou abstrato é essencial para que você... Para saber o complemento e adjunto. O que é um substantivo concreto, candidato? É tudo aquilo que eu consigo pegar ou ter uma imagem formada sobre ele. Cadeira, casa, tudo isso aí é concreto e você sabe. Bruxa, gnomo. É o quê? É concreto, porque você consegue desenhar ou imaginar esse ser. Tinkerbell, alma, demônio, cão, Deus. Tudo isso são substantivos concretos, porque eu tenho uma imagem formada sobre eles. Tá? Não caia nessa de dizer, fada, porque não existe, ele vai ser um substantivo abstrato. Não, ele é concreto, porque eu tenho uma imagem formada sobre ele. Tudo bem? Fenômenos da natureza, vento, chuva, todos eles são concretos. Vento da bufa, é concreto. Você sente, não sente, Valência? A bufa que é silenciosa e fatal. Olha, até o nome bufa foi pensado para reproduzir como ela é. Olha, escute, ó. O peido não, é aquele que é federal, que faz bastante barulho. Peido, olha como é uma palavra que sonora. É isso. Então é isso. Concreto, tudo aquilo que tem imagem formada, fenômenos da natureza são concretos, lugares físicos, que é o céu, a terra, está escrito aí. Vira aí, gente, a página. E a gente tem agora falando um pouco sobre o abstrato. O que é um substantivo abstrato? Tudo aquilo que se baseia em outro ser para existir. Ele é abstrato. Pensa comigo. Vai, galego. Como é teu nome? Mateus. Revelou o nome de quem disse aí. Eu esqueci o que é que eu ia te perguntar. Olha. Tossimento. Eita, bicho, pegou aí, né? Deixa eu ver aqui se eu me lembro do que eu estava falando. Olha, me distraiu ali, tirou minha atenção. Pronto, lembrei. Se eu pedir que você desenhasse, Mateus, a palavra justiça, você ia desenhar o quê?
Desenha para mim justiça. Vendada com a balança, ou simplesmente só uma balança. Você desenhou uma balança que representa a justiça. Esse é o conceito abstrato. O abstrato sempre procura em outro ser para existir. Beleza? Amor, desenha para mim amor. Você se apoiou no coração para representar o amor. Abstrato. Tudo bem? Todos os sentimentos são abstratos. Amor, ternura, ódio, carinho, paixão. Todos os substantivos derivados de verbo. Canto, plantio, tosse. Todos eles são substantivos abstratos, porque derivou de um verbo. Beleza também é um substantivo derivado de um adjetivo, ele é abstrato. E existem aqueles abstratos que são contextuais. É só o contexto que me diz. Vai, Severo, liga aí. Aviso é um substantivo concreto ou abstrato? Aviso. Aí você diz, depende. Se eu dissesse, Vitor veio aqui e deu um aviso. Esse aviso foi oral. Ele é concreto ou abstrato? É abstrato. Ele não tem nada físico, não tem concreto. Agora, se eu disser o seguinte, olha, Vitor foi ali e rasgou o aviso da parede. Aviso está como sinônimo de cartaz. Portanto, ele vai ser o quê? Concreto. Percebe? Existem aqueles contextos. A gente aprofunda melhor isso na aula de complemento, viu? Continuando. Concreto e abstrato já falamos. Ai, bicho, agora vamos brincar um pouquinho de variação em número. Variação em número. O plural de um substantivo varia comumente com S ou com ES. Vamos ler contigo? Vai. Livro faz como plural? Livro. Oh, acertou. Gente, eu não vou falar mais, né? Casa, casa, chapéu. O plural de chapéu é o quê? Chapéu. Você toma cuidado para você não dizer chapéis. Eu escuto demais. Vários chapéus à vista aqui no... Esqueci, lá no Narciso ali, aquela loja. Troféu, qual é o plural de troféu? Não é troféus não, é troféus. Com degrau. Amanhã eu vou botar no meu Insta, viu? CR. Degraus. Agora o bicho pega, né, Valência? Tá lembrado dessa aula, Valência? Tá? Que a gente brincou um pouquinho com o plural dos substantivos compostos. O que é um substantivo composto? Dois ou mais substantivos juntos. Eu tenho a regra aqui do SAM. O que é a regra do SAM? Lê para mim, substantivo, adjetivo e numeral. O substantivo, quando é formado por uma dessas três variantes, os dois vão para o plural. Perceba, eu digo o seguinte, olha, sofá, cama. É um substantivo composto, não é? O sofá, cama. Esse substantivo composto está sendo formado por dois substantivos, sim? Substantivo sofá, substantivo cama. Qual seria o plural deles? Vai. Os sofás, camas. O meio-fio da rua. Meio é numeral? É numeral e fio substantivo. Está no SAM, os dois vão para o plural. Eu posso dizer o amor perfeito, falando da flor, né? Tem uma flor que se chama isso aqui, aquelas flores de cemitério. O amor perfeito, a flor. Amor substantivo. Perfeito é o quê? Adjetivo. Se tiver elementos do SAM, o que é que acontece aqui? Os dois vão para o plural. Amores perfeitos. Ok? Qual é a regra do SAM? Substantivo, adjetivo, numeral. Se eu escrevesse o bota fora. Bota é verbo, fora advérbio. Como é o plural de bota fora? Vai. Os
Bota é verbo, fora advérbio. Está no sã? Então, nenhum varia. É os, bota fora. Simplesmente assim. Substantivo, adjetivo ou numeral. Aí o substantivo variaria. Deixa eu colocar uma desse jeito. Se fosse o seguinte: o guarda-roupa. Como é que ficaria o plural aqui? Guarda é o quê? Não é um verbo? É um verbo. Roupa é o quê? Substantivo. Só elementos do sã variam. Como é que eu faço o plural aqui? Vai. Os guarda-roupas. Beleza? Agora eu vou botar uma pegadinha boa de prova, que você vai cair. O guarda noturno. Pensa comigo. Qual é o plural de guarda noturno? Esse guarda aqui não é verbo, não. É o guardinha lá, ou guarda, que está guardando a noite. Ele é um substantivo, ele é uma pessoa, não é verbo. Substantivo, adjetivo. Então, como é o plural? Os guardas noturnos. O porta-joia. Como é que fica? O porta-joia. Joia é substantivo. Porta é do verbo portar. Como é que fica o plural? O problema é você não saber quais as classes dos elementos dentro do substantivo. O problema é esse. Surdo-mudo fica como? Surdo é adjetivo. Mudo é adjetivo. Então como é que fica? Surdos, mudos. Simples. Ou surdos mudos. Beleza? Não sei se tem alguma exceçãozinha para falar para vocês. Acho que não. Só dar uma olhadinha aqui. Já falei sobre o guarda. Como é que fica guarda civil? Os guardas civis. Porque guarda aí é pessoa, né? É isso. Deixa eu falar agora sobre os elementos que não fazem parte. Gente, dá uma olhadinha no material de vocês aqui. Caso haja outras classes fora do sã, vocês estão vendo aí? Eu estou aqui embaixo. Ó. Caso haja outras classes fora do sã, este elemento fica invariável. Apenas o elemento do sã vai para o plural. Os cola tudo. Fica como? Os cola tudo. A palavra cola é o quê? Não é o verbo colar? E tudo é o quê? Pronome indefinido. Ou seja, não faz parte do sã, fica como? Os cola tudo. De boa? Existe, gente, uma regra desse tipo de substantivo composto que há muita divergência entre os gramáticos. Eu vou falar para vocês o seguinte. O salário família. Salário família é um substantivo composto, que eu tenho dentro dele salário, que é um substantivo, e família, que é um substantivo. Qual é a regra? Os dois é para variarem, certo? Só que existe divergência entre os gramáticos. A maioria, isso é majoritário, diz que quando o segundo termo limitar ou determinar o tipo do primeiro, ele deve ficar no singular. Pensa comigo. O salário família, família delimita o tipo de salário. Não é qualquer salário, é um salário que dê para toda a família. A maioria, é majoritário, diz que devo escrever como? Os salários família.
No singular. O que vocês acham disso? Alguns autores, poucos, eu estou dizendo aqui, poucos autores dizem que pode também ir para o plural. Eu acho melhor não ensinar isso para vocês. Isso aqui prevalece na maioria dos gramáticos. Escreve para mim uma frase aí, uma palavra, vai, aqui embaixo. Vou ditar para vocês. O barco banco. Lá em Manaus tem barco que é banco, um banco que é no navio. E lá o pessoal usa muito, né, navio para se locomover. Ficaria como? Barco, banco. Barco é um substantivo, banco substantivo, correto? Quando o segundo termo for um substantivo que delimite o primeiro, visão majoritária dos gramáticos diz o quê? Diz o quê? Os barcos banco. Tá bom? Escreve mais uma, vai. Estou ciente disso não. Banana maçã. Qual é o plural de banana maçã? Bananas. É os dois no plural? Por quê? Ou seja, não é qualquer banana, é a banana. Por que a banana nanica é a maior que tem, hein? Vocês já viram a banana nanica, o tamanho? Oh. É sério, bicho, botar uma pesa por todas. Haja agrotóxico para ela ficar daquele tamanho, né? Fica a dica, viu? Eu vou ficar calado. A banana maçã, as bananas maçã, porque o segundo delimitou o tipo de primeiro. Ok. O que é que a gente tem mais aí? Se o substantivo vier unido por preposição... Gente, vocês já estão cansados? Está de boa? Se o segundo termo for iniciado por preposição, apenas o primeiro varia, tá? Sem problema nenhum. Pé de moleque, como é que ficaria? Os pés de moleque. Sempre que eu tiver um termo unido por preposição, apenas o primeiro varia. Os pés de moleque. Olhando para cá, não olha para o material não. O pôr do sol. Pôr do sol é um substantivo composto. Como é o plural dele? Tem preposição. Os pores do sol. Aí você me diz, professor, tem mais de um pôr do sol? Não, mas na gramática tem aí, ó. Só na gramática, né? Beleza. Gente, vamos pular lá para o próximo termo, que é o adjetivo. Vai lá dar uma puladazinha. Função principal de um adjetivo. Dá uma olhadinha lá. O adjetivo mostra o que, gente? Estado, qualidade ou característica. O palhaço alegre animava o público. Quem é um adjetivo aí? Grifa, alegre. O excelente professor trabalhou aqui. Excelente. Os altos índices econômicos puseram o país para frente. Tem outro. Não, índice é o substantivo. Altos e econômicos. Perfeito. Essa número 2, nós já falamos, que é a regra da criança. Estão lembrados? Criança, felicidade, criança, feliz. Não vou falar de novo porque eu já falei. Alguém tem dúvida? Beleza, já está aí. Adjetivo ou advérbio também já expliquei na aula passada, não é? Eu estou preocupado, nós estamos preocupados, é adjetivo, é variável. Na 2, eu estou bem, nós estamos bem. O adjetivo tem que sofrer variação. O advérbio não pode sofrer variação. Ok?
Aprofundamos isso mais nas aulas seguintes. Veja a posição do adjetivo. Qual é a posição natural de um adjetivo, gente, na frase? Qual é a posição natural? Depois. Tem um substantivo aqui e adjetivo depois. Você sabe que às vezes, quando eu anteponho o substantivo para antes, eu posso ter aí uma mudança de sentido. Se eu dissesse oficial alto, qual é o sentido que eu tenho aí? Estatura. Alto oficial é o posto que ele ocupa, que é o quê? Alto. Ele fez papel de animal. Ele fez um animal de papel. Tem diferença? Muita, né? Principalmente se for o contrário. Dá uma olhadinha aí mais o que eu tenho. Amigo velho. Amigo velho quer dizer que é o quê? Que ele é idoso. Velho amigo. Que já tem tempo que te conhece, não necessariamente é a idade. É isso. Números de adjetivo. O adjetivo simples varia na maioria das vezes. Veja, herdei casas extraordinárias, grifa aí, extraordinárias, apartamentos luxuosos. Grifo aí, extraordinárias, é o adjetivo de casa, é um plural comum, e luxuosos de apartamento. Também eu não tenho problema nesse tipo de plural, certo? O problema vai ser quando eu tiver um adjetivo que é, na verdade, um substantivo ocupando esse papel, que é o plural desses adjetivos. Vejamos aqui para ver se vocês entendem. Olha só, eu vou colocar a palavra camisa aqui no plural e a gente vai colocar alguns substantivos. Gostaria muito que você fizesse esse esquema aqui comigo. Camisas, quero que você coloque a palavra amarela aqui comigo, vai. Camisas amarelas. Bota a palavra preta, vai. Camisas pretas. Bota azul, vai. Camisas azuis. Você está variando essas palavras porque são adjetivos. Agora, se em vez de eu colocar adjetivos, colocasse substantivos na função de adjetivos. Tipo, camisas, bota a palavra cinza aqui, vai. Camisas cinza no singular. Professor, mas cinza não é cor? Não. Cinza é substantivo. E ela está atuando aqui como adjetivo e não pode variar. Interessante isso, né? Bota a palavra rosa aqui, vai. Pelo amor de Deus, não vá dizer róseo, não. Rosa. Vai. Camisas. Eu vi, a menina colocou no caderno, anotando que a mãe estava falando isso na sala de aula. Aí disse, mas que cor é? Aí ela botou, róseo. Aí eu fui olhar, o que é róseo, menina? Aí eu olhei, tênis. Pensa aí, um tênis, róseo. Pelo amor de Cristo. Fica aqui, como aqui, camisas rosa, sem plural. Se fosse abacate, se uma camisa rosa já é cheguei, imagina um abacate. Fica como? Vai, Valesca. Camisas abacate. Se tiver um substantivo na posição de adjetivo, ele não se pluraliza. Ok? Se for um adjetivo composto, o primeiro termo de um adjetivo composto nunca varia. Então fica como aqui, candidato? Vai, camisas. Vamos colocar aqui a palavra azul claras. Adjetivo composto, o primeiro nunca varia. E o segundo só varia se ele for adjetivo. Não, gente, é fácil. Camisas azul
claras. Tá certo? Vai lá. Camisas verde escuro. Vai, ficaria como? Camisas verdes. Eu posso pluralizar isso aqui? Não, porque no adjetivo composto o primeiro nunca varia. Fica como? Camisas verde escuras. Adjetivo. Vamos fazer mais uma aqui. Se fosse assim, camisas verde, bota a palavra limão aqui, vai. Camisas verde limões. Camisas verde limão. Ou seja, o primeiro nunca varia e o segundo só varia se for o quê? Adjetivo. Se fosse camisas rosa, olha, já tem um substantivo, então adeus, frase para variar. Camisas rosa, como é que eu escrevo choque? Não vem com SH não. SH, camisas rosa, choque. Tá certo? Vocês aguentam fazer as atividades? Eu, por mim, a gente falta 10 minutos para terminar a aula. Tem. Essas palavras aqui ficam invariáveis quando o segundo termo é um substantivo. Só vai variar no adjetivo composto quando o segundo for um adjetivo. De adjetivo composto. Oi? O que é que tem? Rosa vermelha é um substantivo. Ó, rosa vermelha é um substantivo. É as rosas vermelhas. Aqui não é regra de adjetivo, é de substantivo. Então se aplica o san aqui. Qual é o san? Substantivo, adjetivo e numeral. Fica como aqui? As rosas vermelhas. Aí se fosse as rosas vermelhas azul marinho. Não é vermelha? Oi. Alguém falou aí? Tem que ser dois obrigatoriamente adjetivos. Tem que ser os dois obrigatoriamente adjetivos. Se o primeiro for substantivo, o segundo adjetivo não varia. Não pode variar. Vamos fazer essa primeira questão contigo? Vai. Olha só o que está perguntando aí. Ó. Voluntariamente, eles a procuraram para o momento. Qual é a classe gramatical de momento aí? Vai, gente. O momento. Substantivo. Faz essa da IDECAN aí. Vai. Veja comigo. Vou fazer contigo. Ó. Tristeza não tem fim. Tristeza. Criança, tristeza. É o quê? S. Substantivo. Não vai olhar o gabarito, não. Vai botando substantivo. Não tem fim. Substantivo. É o fim. Depois eu tenho o quê? Felicidade. Bota na frente criança. Criança, felicidade. Não dá certo. Substantivo. Sim é advérbio de negação, né? Gota, substantivo. Orvalho, substantivo. Qual é o gabarito? B de bola. Gente, eu vou mandar para vocês no grupo o gabarito. Vocês estão muito cansados.